Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos abordar é sobre drogas ilícitas. E o convidado dessa noite, o psiquiatra, Dr. Pedro Alexandre Ferronato. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Munir. Agradeço novamente o convite de estar aqui no seu programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Dr. Pedro atua em Ribeirão Preto, psiquiatra que atua em Ribeirão Preto, Bebedouro, né? Mais Ribeirão Preto, né? Acho que uma vez, 2 vezes por semana você vai em Bebedouro. Isso, é mais isso, em né? Bebedouro até. Ex-professor da Faculdade de Psiquiatria de Catanduva, na Faculdade de Medicina em Catanduva, na área de psiquiatria, né? E atuou muito também no HC de Ribeirão Preto. Isso. Né? Um grande amigo nosso, a gente fez esse convite, né? E ele está nos presenteando, né, para falar sobre o assunto que ele conhece muito bem, que é referente a drogas ilícitas, né? Agora, doutor Pedro, agora com relação, assim, que a gente ouve, que fala, que é muito frequente de ouvir no nosso meio, é falar sobre a cocaína, né? E o que vem a ser essa droga, a cocaína, né? Como é que ela entrou no nosso meio? A cocaína, na verdade, ela foi isolada, né? É um psicoestimulante, né? Retirado da folha de coca, né? A planta de coca, ela é endêmica na região aqui da América, né? Principalmente da região de Bolívia, Colômbia, Chile, Peru, né? É uma planta típica da região, né? E foi muito usada há muitos anos, há séculos, né? A folha de coca era usada para mascar, né? Mascando a folha, os antigos indígenas né? Eles descobriam que era aquela planta, aquela folha aumentava a energia, diminuía o cansaço, né? Isso foi difundido, essas folhas foram difundidas até na Europa também com esse intuito, né? Ela conseguiu isolar a molécula da cocaína em 1860, né? Daí ela ganhou alguns usos, né, medicinais até na época, né? Como anestésicos, né? E até como estimulantes, né? Foi muito comum nessa época alguns vinhos de cocaína, né? Que o pessoal usava um elixir mesmo de cocaína para dar um estímulo, né? Para dar energia, disposição, né? Tanto é que o refrigerante Coca-Cola realmente tinha cocaína na fórmula. Tinha cocaína? Exatamente. A gente ouvia falar isso, né? Que a Coca-Cola, por isso que chegava a viciar. E tinha cocaína e tinha a concentração de fazer as pessoas viciarem. Era real mesmo? Não é real? Foi real isso? Eu não sei o quanto que era a concentração, né? A gente não vai conseguir determinar isso, mas é real. É real, né? Ela era o xarope. A pessoa que masca a folha da cocaína, ela causa dependência também? Não, a quantidade... É difícil porque a quantidade absorvida aí pela folha é muito pequena, né? Porque para você retirar, né, 1 quilo de cocaína, você precisa de centenas aí de quilos de folha da planta para fazer o processo de retirada, né? Porque você tem todo um processo químico para fazer a retirada do pó de cocaína, né? Que é o cloreto ou cloridato de cocaína, que é o pó, né? A hora que você faz junto a esse pó, você faz uma associação com bicarbonato e mais um solvente, né? Você forma uma pedra, né? Que daí é o crack. Então o crack ele é derivado da cocaína. É derivado da cocaína, da pasta de cocaína. A gente sabe que a facilidade de conseguir o crack, inclusive com relação ao custo, é muito menor que a cocaína. Isso procede, o que eu estou falando, né? Procede. É que na verdade a pedra do crack, vamos dizer que seria aí uma segunda linha da cocaína, né? Seria um subproduto. Da retirada. Ou seja, as duas né, faz mal, assim. Né? O pior seria no caso, por ser um subproduto, o crack faz mais mal, vamos dizer assim. Até esquisito falar isso, né? É que na verdade a cocaína, né, um psicoestimulante, e as formas de ser usada pode ser inalada, né? Via oral também, na mucosa oral, ela é absorvida, mas muito pouco. A cocaína inalada, né, que é pelo nariz, cheirado, o pó, é uma absorção muito pobre, né? Porque a hora que ela é cheirada, você tem uma vasoconstrição, né, dos cornetos nasais. Então, a partir desse momento, a absorção é reduzida. Já diminui bastante. Então, por mais que se cheire, ela não tem tanta absorção. Tá?
E a outra forma era essa cocaína em pó, ela era, né, Diluída, diluída, né, e injetada, né? Aí ela já alcança a corrente sanguínea rapidamente, né? E o cérebro de uma forma muito rápida, em alguns segundos ela já está no cérebro, Tá né? certo. E tem uma duração de algumas horas, tá? Agora, isso caiu, a cocaína injetada deixou de ser um uso comum a partir da década de 80, quando veio principalmente a AIDS, né? Então, a hepatite, a AIDS, então, essa descoberta do vírus e a transmissão, né, através das agulhas contaminadas, então a injetada dessa forma caiu muito nessa época, né? É onde que começou a surgir o crack, que já existia nos Estados Unidos, começou a chegar aqui também, principalmente no Brasil, né? E daí a hora que você tem a forma de pedra que você pode fumar, você tem uma droga que ela atinge a corrente sanguínea, ela atinge, através dos pulmões, ela atinge a corrente sanguínea muito rapidamente, e o cérebro muito rapidamente, entendeu? Ela talvez seja até mais rápido do que a cocaína injetada. Olha só. Né? E é um efeito muito rápido, muito intenso e transitório, né? A duração do efeito é muito curto. Com crack, né? O que a pessoa sente? Euforia? Na verdade, é uma sensação de euforia. Eu quero que você fale assim, o que ela sente desde o começo até quando termina e o que vem depois, né? Que é o que pega, né? Isso que eu quero deixar mais... Isso, porque a gente tem um conceito do processo da intoxicação, que é do uso, né, da droga, até quando essa droga sai do corpo. As reações do corpo vai depender muito do tipo do usuário, né? Se é um dependente realmente ou um usuário, né, ocasional, né? Ele faz uso da droga de vez em quando, né? Apesar que esse conceito de dependência de drogas no novo DSM-5 caiu muito, caiu em desuso, né? Hoje a gente tem um transtorno por uso de substâncias, né? Pode ser leve, moderado ou grave, de acordo com a maneira que ele usa. Exatamente. Né? Ele pode usar cocaína algumas vezes, né, por mês e ter um transtorno por dependência por substâncias, né, de acordo com os prejuízos que ele tem através disso. Agora, quando que você usa essa cocaína, esse psicoestimulante, chega até o cérebro, né, ele vai ligar alguns neurotransmissores, principalmente a cocaína, no caso. Principalmente ou injetável ou inalado, né? Ou fumada também. Ou fumada. A cocaína também? É que é o crack. Seria o crack, tá bom. De uma maneira geral, né? De uma forma geral. É porque o efeito é o mesmo, né? Basicamente o mesmo. Né? O crack de uma forma muito intensa e transitória. Né? Então, a hora que a pessoa faz o uso dessa substância, depende da via de administração, logo ela chega ao cérebro e se liga a alguns receptores cerebrais e provoca um aumento muito grande de alguns neurotransmissores, principalmente dopamina, noradrenalina, serotonina, né? Então você tem uma sensação de bem-estar, né, de euforia, bem-estar, né, energia, disposição, melhora a autoconfiança, né, passa a segurança, a pessoa fica mais falante, né, então a sensação de bem-estar, né, até de grandiosidade que dá essa droga, de poder, né, de onipotência, a sensação que ela é muito grande, entendeu? Então dá uma energia muito grande, uma confiança muito grande, entendeu? Então é uma droga que ela exalta a pessoa. Né? E ele fez isso, teve esse efeito que é a sensação, entre aspas, né? Uma sensação muito boa, prazerosa. Prazerosa, né? Exatamente. E depois? Aí acabou o efeito, e aí? Acabou o efeito, né? Depende da quantidade que você usa, mas a tendência, a hora que essa droga vai saindo do organismo, esses neurotransmissores vão baixando o nível no cérebro, né? Então vai caindo a energia, vai caindo a disposição, né? Vai dando um bode, né? Uma sensação de bode, né? Vai dando uma depressão, né? Então dá todos os sintomas de perda de energia mesmo, né? Então vai ficando cansaço, vai ficando mais deprimido, né? Vai ficando para baixo. O que, né, faz com que ele queira usar novamente, na maioria dos casos, né? Principalmente o crack, né? A cocaína inalada, como tem um efeito um pouco maior, então a potência, o pico, né, e a queda, ela é mais lenta, né? Então faz com que a pessoa meio que, entre aspas, vai se adaptando com a saída dela do corpo, né? Não se adapta, mas isso é mais prolongado. Ao passo que no crack essa sensação de bem-estar é muito rápida, né? Vem uma vez, né, uma onda e passa rápido. E é né? rápido. Isso. Então faz com que a pessoa
né, queira mais. Então ela sente a necessidade de ter novamente aquele prazer. É uma droga com alto poder de causar a dependência, né? E essa dependência do crack, quanto a pessoa tem que estar em uso para adquirir a dependência do crack? A gente não sabe estipular isso, porque o fator da dependência química, né, a gente vai ter bases genéticas, né, predeterminadas geneticamente, a vulnerabilidade do indivíduo, vulnerabilidade social, comportamental, né? Não é só a droga que vai causar isso, porque a pessoa pode experimentar uma droga dessa, gostar, mas ver que isso não é para ele, né? Falar, isso é uma droga, eu gostei do efeito, mas é uma droga perigosa. Se eu começar a entrar nessa, eu vou, né, ter prejuízos, né? Então, agora, se é uma pessoa que é mais vulnerável, né? E ele não sabe dizer. Se ele não tem muita informação. É uma roleta russa, vamos dizer. Se ele não tem informação sobre a droga, se ele é exposto a alguns fatores estressantes do dia a dia, né? Como alguns fatores de risco, né? São baixa, você tem até um baixo nível de conhecimento sobre a substância, um baixo nível cultural, o acesso fácil à droga, pouca perspectiva de vida, né? Com a vida dele, né? Não tem muita expectativa com relação ao futuro, então deixa isso uma pessoa mais vulnerável, né, a se usar. Mas hoje a parte biológica conta muito também, né? A pessoa tem uma vulnerabilidade, né? Tem tendência de seria uma ficar mais tendência, independente, uma né? tendência. Exatamente. E tem a parte social que é pesado. Como eu poderia fazer essa pergunta para você, né? Por que o cara entra no mundo das drogas, né? Então, acho que entra também essa parte do fator socioeconômica. Ela pega pesado nesse aspecto? Né? O fácil acesso às drogas, né? Entendeu? A estrutura familiar, né? Se você já tem usuários em casa, né? Então você já tem alguns modelos para isso, né? Então eu acho que essas são as principais, né? A parte biológica, você tem uma vulnerabilidade biológica, o cérebro gosta da droga, né? Então algumas personalidades, alguns quadros, algumas doenças psiquiátricas, alguns transtornos psiquiátricos são mais vulneráveis ao uso de drogas, né? Uma personalidade antissocial, né? Borderline, alguns tipos já de pessoas que já têm uma doença de base. Tem esse perfil para poder que entra com mais facilidade desenvolve talvez um problema com drogas com maior facilidade, né? Tá, joia. No próximo bloco, eu gostaria que você nos orientasse com relação aos pais, né? Quando desconfiar que seus filhos estão mexendo com algum tipo de droga ilícita. Claro, pode ser? Com certeza. Vamos intervalar e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre drogas ilícitas, com o Dr. Pedro, nosso grande amigo aí, que está aqui, que é de Ribeirão Preto, está aqui falando sobre o assunto drogas ilícitas. E a pergunta que ficou para ele responder para nós nesse bloco é com relação, assim, aos pais. Que orientação que você daria aos pais para começar a ficar desconfiado que os seus filhos estão se envolvendo nesse mundo tenebroso, né, terrível, que é a droga? A gente tem que acho que tem que ter atenção em vários aspectos, né, nesse sentido, né? Hoje a gente sabe que os usuários, existe mais ou menos 1.200.000, de 1.500.000 pessoas que usam, né, crack ou cocaína diariamente. Nossa, 1 né, milhão no Brasil? No Brasil, né, mais de 1 milhão. Tá? Chega até 1,5 milhão. E estatisticamente, assim, é muito dentro da área da medicina? Hoje a gente é o segundo maior mercado consumidor de cocaína e crack das Américas. Talvez o de crack, talvez o maior do mundo, tá? Brasil? Brasil, tá? O que vai acontecer? Você vai ter um dependente, um usuário, né, que é um dependente, vamos usar o termo ainda dependente, apesar que, né, nas novas nomenclaturas, né, da psiquiatria não existe mais esse termo dependente, mas vamos usar o termo dependente ainda. O dependente talvez seja mais fácil de notar, né? Mas o usuário, às vezes, de cocaína, hoje, o uso recreacional ou o uso para a diversão da cocaína, né, junto com o álcool aos finais de semana, é muito, né, difundido, né? Hoje a gente vê no consultório, conversando com o público mais jovem, principalmente, né? Então, o pessoal de 25 a 30, 35 anos, uma boa parcela dessas pessoas sai à noite e faz esse uso de cocaína para diversão, né? O uso de cocaína e álcool é uma combinação associada, uma combinação muito comum, inclusive esses dois compostos, né? Porque o álcool
ele causa uma sedação, né? Ele relaxa, mas ele seda depois da sonolência. A cocaína deixa eufórica, mas ela pode deixar às vezes um pouco irritada. O álcool, né, tira essa irritabilidade da cocaína, tira a ansiedade da cocaína, e a cocaína tira o sono do álcool. Então é uma combinação, né, entre aspas, perfeita, né, seria perfeita. E junto forma uma terceira droga ainda no fígado, chama cocaetileno, que ela é tão potente quanto a cocaína, com uma duração desse efeito do organismo maior. Né? Puxa vida. Então você vai ter esse jovem que faz esse uso à noite. E ele tem um efeito pior ainda, maior, mais prolongado. Mais prolongado. Tá? Então você tem esse jovem que faz efeito uso na noite, né, no final de semana, e talvez chegue em casa e os pais nunca vão saber disso, né? A não ser que esteja acordado. Mas a dica é assim, saber com quem seu filho anda. É importante. Né? É importante, né? Saber o que seu filho frequenta, quais são as companhias. Né? Agora já é muito mais fácil quando você tem um dependente de crack, por exemplo. Né? O crack é uma droga que causa um estrago maior na vida da pessoa. Aí já fica evidente, né? É muito mais evidente. Então os comportamentos mudam muito, né? O isolamento, a pessoa fica mais irritadiça, fica mais irritada, menos sociável, né? Às vezes fica mais tempo fora de casa. Agressividade, às vezes. Sai um pouco do meio familiar. Não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Ela muda. E mesma coisa, aquelas pessoas, por exemplo, aquela que é mais leve, final de semana, bebida alcoólica e a cocaína associado, no caso, né? É possível perceber? Provavelmente no outro dia ela vai estar com aquela, vamos dizer, com uma ressaca talvez um pouco mais forte, né? A sensação de cansaço maior, talvez vai dormir até mais tarde, né? Então ela pode estar mais sem energia nesse momento, né? Mas a cocaína dura algumas horas na circulação, né? Então se essa pessoa usou e chega em casa no período que já saiu do organismo, né? Então às vezes não vai ter muitos indícios, né? Desse uso. O pai deve assim seguir o filho? É complicado. É complicado, pergunta, né? Não dá, né? Para todos os psiquiatras, né? que eu falo difícil, né? É uma coisa difícil, né? Não tem complicado. Eu acho que o pai eles têm que ter acesso a esse filho. Ao filho. Né? É diálogo, é importante. É diálogo, né? Estar próximo, né? Ter acesso, ter a confiança, né? Estar abertos, né? Porque não é porque também o filho descobriu que o filho usa cocaína, ou usou, ou experimentou. Mas da pancada não né? pode. Não é, que aí. Já é classificado independente, já tem que internar, ou já tem que tomar alguma medida muito, né, descabida, né? Muito intensa. Então acho que você tem que ver que tipo como que é esse uso, né? Quais situações, que pé que está, qual que é o prejuízo que está causando na vida desse indivíduo, né? E nessa geração Y, né, que é a galera, a molecada de hoje, né, ela exige muito, eles afrontam muito os mais adultos, né? E hoje essa geração Y ela exige muito diálogo, né? Eu acho que é o momento também dos pais se aproximar mais, né? Até de uma maneira de protecionismo, né? Chegar e estar protegendo o filho sobre qualquer eventualidade que vem da parte externa, porque o jovem assim, vai muito afoito às coisas também, né? Vai mais na euforia, como você acabou de dizer, né? Vai com pouca responsabilidade, mas segue os amigos. Por isso que é importante saber com quem anda, né? Que é importante isso aí também, né? É uma geração muito exposta, né? Hoje o acesso a essas drogas é fácil, né? Você vai ter pontos de venda, biqueiras em qualquer lugar. Qualquer lugar, né? Então esse acesso é muito fácil. Você tem praticamente disque entregas disso, né? O pessoal, né, leva até a casa se quiser. Então o acesso é muito fácil, né? E obviamente tem pais, eu acho que tem casos, né? Que eu acho que um diálogo o pai consegue entrar nesse perfil do filho, o filho acaba às vezes se abrindo, né? Pai, só estou mexendo com droga e tal. E existe maneira de ajudar essa pessoa. De que maneira que ele pode ajudar? Levar um psiquiatra? Como que fazer para poder tentar tirar o filho desse meio? Né? Eu acho que é ouvir e ver a demanda, né, dessa pessoa, né? Como que é o uso, né? Em que pé que está isso, né? Que situação que está usando. Acho que ter esse contato bem aberto, né, com o filho é importante. Né? E o segundo passo é saber se realmente
se ele está tendo dificuldade em parar com essa droga, né? Se ele tá, aí entra alguns critérios de uma dependência de substâncias, né? Do transtorno por uso de substâncias, né? Porque às vezes a pessoa usou, né? Ou usou numa festa, os pais ficaram sabendo já, né? Querem internar, querem já levar para o médico, às vezes a pessoa só experimentou a droga, né? Agora, se ele já está usando, está com dificuldade de parar, né? Está com algum problema por essa droga e não está conseguindo se livrar dela e está querendo ajuda, daí acho que o primeiro passo realmente talvez é procurar um especialista na área, né? Seria o psiquiatra no caso. Psiquiatra, né? Um psicólogo, né? Ajuda também, né, nessa parte. E tem o último caso, assim, a internação, para ter desintoxicação, essas coisas aí, né? Pode falar. A internação, né? Acho que sim, existe uma cultura muito grande da internação hoje em dia. Como eu queria que você aproveitasse, falando da internação, o gancho, naquela internação assim forçada, que é um programa que saiu do governador, né? Que forçou a internação. Ia lá e pegava pessoas. Fala um pouco sobre isso também. É isso. A internação é uma possibilidade de tratamento, né? Eu acho que algumas... estando internado, hoje a gente tem muitas comunidades terapêuticas, né? Muitas preparadas para tratar, né? Como equipe, né? Mínima necessária para o tratamento, né? Com técnicos, com psicólogos, com psiquiatras, né? Então são clínicas que têm uma competência para tratar, né, o dependente, mas uma boa parte dessas comunidades terapêuticas não tem, né, uma estrutura, né, confiável para isso, né? Então o tratamento, antes de um dependente químico, você tem uma pessoa. Preparo técnico para isso, né? Tem isso também. A dependência química, né, é uma doença que ela não é uma pneumonia, né? Você vai dar um antibiótico, o tratamento para pneumonia é determinado antibiótico, acabou, está resolvido. Você tem uma dependência química em cima de uma pessoa, uma personalidade que tem uma família, né, que também está envolvida no processo. Então, se você não pensar no indivíduo, no tratamento do indivíduo, dessa pessoa doente, né, você não chega a lugar nenhum. Se você impor um tratamento como único para ele, né, você vai estar cometendo um erro, né? Você tem que tratar essa pessoa, o que leva ele a usar, quais são os fatores, né? É só biológico, são fatores psicológicos, comportamentais, né? Problemas familiares. Então, a família tem que ser trabalhada também. Puxa, né? Não é só o dependente, a família também tem que estar envolvida. Né? Há uma cultura de internação... É muito complexo, né? Há uma cultura de internação que isso vai ser uma coisa de caráter resolutivo, que vai sair de lá curado. Não vai, né? Dependência química é uma doença crônica, tá? Uma vez que você entrou em contato com essas drogas, você tem uma alteração neuroquímica do cérebro, porque essa alteração neuroquímica, o cérebro não volta mais ao normal. Puxa vida. Então essa química cerebral não volta mais ao normal. Sempre vai estar lembrando das coisas. Tá? E daí você vai ter as fases. Então não existe, né? Então você quer dizer que não existe ex-dependente? Não. Não existe? Não. Você vai ter um dependente que está, né, em abstinência da droga há X tempo. Em remissão ou em remissão há X tempo. Né? Eu sou um dependente químico que estou em remissão no quadro X tempo. Cuidado, galera, né? Olha que loucura, né? Aí fica aí, ó, a mensagem, né? Entrou na droga, não volta, né? Você consegue manter assim, sobre limpo, em abstinência, vamos dizer, né? Mas exato. Sempre vai estar ali, ela mexe com toda a estrutura do cérebro, né? Que a pessoa vai ficar dependente o resto da vida, né? Exato. Em algum momento, por exemplo, num uso, por exemplo, um dependente de crack que está usando diariamente, né, de forma intensa, né, uma quantidade grande, ele se mantém num nível de intoxicação que ele perde um pouco o contato com a realidade, né? Então essa pessoa às vezes tem o benefício de uma internação realmente, entre aspas, uma desintoxicação para voltar para a realidade. Aí tem que ser bem forçada, né? Porque o cara não quer, né? Porque, na verdade, antigamente falava-se muito contra essa internação ser uma internação involuntária, né? Hoje a gente sabe que boa parte dos pacientes que são internados de forma involuntária terminam o tratamento de forma voluntária, né? Porque eles voltam à realidade, começam a enxergar, né, o problema deles e terminam a etapa do tratamento internado, né? Que é uma etapa, né? Está internado, o acesso às drogas, né? Você não tem acesso às drogas, ou não é para ter, né? Então é mais fácil, né? As coisas. Agora o problema é quando a gente sai aqui fora, né? Volta com os mesmos problemas familiares, os mesmos amigos, o mesmo acesso a essas drogas, né? Então, se não for trabalhado todos esses comportamentos, todas essas etapas na vida da pessoa,
fica difícil você conseguir livrar essa pessoa ou manter esse abstinente. Alta complexidade, né? Ainda, inclusive, a gente vê aqueles programas, o CAPS-AD, que é Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga, né? Isso. Que consta de psicólogos, psiquiátricas, pessoas de assistência social, para inserir novamente essa pessoa no meio social. Existe, inclusive, o transtorno é muito grande, a discriminação, não só do dependente, como de tudo, a família afasta, né? É um transtorno muito grande, aí é psicológico, que envolve todo aquele dependente, a família, né? Adoece todo mundo. Pega todo mundo, né? É pesado, né? É uma questão, é um problema que pesa realmente dentro da família, né? Pesado, isso estraga, e olha, droga não é dureza, né? Para quem tem alguém dentro da família com um dependente químico. É grave, né? É uma questão grave. A estrutura familiar fica muito abalada, fica muito estremecida com tudo isso, né? Porque se você cair, né, e fraturar o seu braço, todo mundo vai assustar, né? Vai lá, imobilizou esse braço, amanhã está todo mundo assinando, né, a sua tala, o seu gesso e dando risada. Dando risada. Né? Mas a dependência química não, né? É algo que fica todo mundo angustiado, né? Fica todo mundo envolvido, né? A sensação que está perdendo pro filho para droga, né? Porque depende do tipo de transtorno da droga que está usando. Ele está envolvido com, às vezes, vai traficar para manter o vício, vai vender droga para manter o vício, vai furtar para manter o vício, furta coisas em casa, pega dinheiro em casa, ameaça os pais. Olha só. Né? Tudo por causa da fissura pela droga, né? E eu gostaria, no próximo bloco, vamos falar um pouco com relação à maconha, né? Que foi até uns tempos atrás muito banalizada, né? Como se fosse uma droga ilícita, mas teve uma banalização como se não fosse droga nenhuma, né? Vamos falar um pouco da maconha, pode ser? Com certeza. Vamos no intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos falando sobre drogas ilícitas com o psiquiatra Dr. Pedro. Agora, Dr. Pedro, com relação à maconha, o que você me fala da maconha? É merecedora de ser droga ilícita? É uma planta, né? Mas não é orégano nem hortelã, né? Tá a gente certo. tem uma droga, maconha de hoje em dia é uma maconha, vamos dizer, diferente, mais forte, né? Em termos do princípio ativo principal dela, que causa a sensação que o usuário busca, né? Que é o THC. A maconha, comparado a essa maconha 20 anos atrás, ela tem de 10 a 20%, né? 10 a 20 vezes mais THC, né? Do que a maconha da década de 70, de 80, né? E como é que ela fica forte? Fica forte no preparo ou é a planta que é alterada geneticamente? As duas coisas, desde solo, desde em que fase ela é colhida, né? Isso, qual parte dessa planta é usada, tá? Por exemplo, você tem o haxixe, que é uma outra parte da planta, tá? Que o haxixe vem da maconha também. Também da maconha, né? Tá? Então, hoje você tem as geneticamente modificadas, né? Que pode chegar a concentração de THC, o que antes, na década de 70, a maconha dos hippies aí não chegava a 1% de THC, hoje você tem maconhas de 20%. 20, 30, né? Até de 50% há relatos. O THC faz o quê? Então o THC é que dá essa sensação, né? Do barato da maconha, né? Que dá uma sensação, às vezes, de bem-estar, né? Pode dar uma sensação de irritabilidade, taquicardia, e aquela sensação de hilaridade, né? De dar risada, né? De ficar aquela coisa mais solta, entre aspas, mais relaxada, né? Mas o efeito vai variar de indivíduo para indivíduo. Mas o que o pessoal busca é essa coisa mais hilária, essa desconexão, essa coisa mais, né? De ficar mais, né? Aéreo, né? Mas e no final a maconha, o risco de uma pessoa consumindo maconha é chegar a pular para outra droga? Sim. É isso que é um risco maior? Não, o risco maior da maconha não é esse, né? Também é, né? Também, tá? Alguns estudos mostram que algumas correntes que defendem que não é, né? Mas o que a gente mostra que é uma droga que também é usada como escala para outras, tá? Tem até alguns estudos sobre isso. Mas o principal problema da maconha é que esse THC ele vai agir numa área cerebral
que ele tem um alto efeito para causar doenças psiquiátricas. Olha tá? só. Então, um estudo mesmo feito na USP em Ribeirão mostrando que esse uso da maconha antes dos 15, dos 16 anos aumentaria muito a chance de desenvolver esquizofrenia, né? E essa maconha muito forte em THC aumentou muito a chance de ter surtos psicóticos, né? Que é o mais grave, né, dentro da psiquiatria. E só fala um pouquinho como é o surto psicótico. Só para... O surto psicótico é quando apresenta delírios, alucinações. Delírios são crenças em algo que não é real, né? Ver coisas que não existem, as paranoias, né? Os medos, né? E as alucinações são vozes, né? Tem alucinações visuais, auditivas, táteis, olfativas, gustativas, né? Mas as mais comuns são visuais e auditivas, né? Então surta mesmo, né? E aumenta o risco de desenvolver quadros psiquiátricos crônicos, né? Se tem uma tendência dessa pessoa a desenvolver uma esquizofrenia, você pode precipitar. Pode precipitar esse desenvolvimento. E uma coisa que não iria precipitar no transcorrer da sua vida. Talvez não fosse precipitar, ou seria mais tardiamente. Ou mais tardiamente, não tão forte, vamos dizer assim também. Não digo forte, mas esse tipo de doença, quanto mais precoce aparece, pior, né, é o prognóstico dela, mais difícil de tratar, maiores são as recaídas e tudo mais, né? Tá bom. A maconha né, tem a substância dela que vai... O risco maior de levar esse surto psicótico, alucinação, e é terrível, né? Que a gente, nos meus estágios, né, a gente passa pela psiquiatria e vê pacientes, a gente pegava também pessoas com surto psicótico, né, com alucinação, leva a loucura, é loucura mesmo, e a pessoa entra num estado de loucura, uma sensação ruim para o paciente, né? Então, é perigoso. Então, a cocaína é perigoso, né? É uma droga ilícita e perigosa também, né? Que faz desencadear isso aí. A maconha, você tem muito ainda essa questão de ser uma planta, de ser natural, né? Então tem esse uso medicinal que é tão falado atualmente, né? Realmente existe algumas moléculas, né? Alguns derivados da maconha isolados que realmente têm, né, o uso medicinal, né? A planta é liberada em alguns países para esse uso com prescrição médica até, né? Mas tem esse risco embutido por trás. Tem esse risco, né? Esse risco, agora, né? fala de uma coisa, a liberação porque a maconha, queira ou não queira, ela tira o reflexo da pessoa, né? A pessoa tem o reflexo diminuído, como o álcool também, né? Então, a pessoa que liberar a maconha e vai poder dirigir, como é que você vai fazer o controle disso tudo aí também, né? É uma coisa muito complicada. Não vai acusar no bafômetro, né? Não tem outra maneira de... Agora, com relação ao haxixe, né? O efeito dele é igual ao da maconha. É mais potente. Mais potente. Né? E como é que extrai? Como é que é o haxixe? Como é que... seria mais na parte do extrato, né? Da maconha, né? Seria mais o sumo. É o sumo dela. Isso. E o cara extrai ele da folha, ele extrai o haxixe. E o haxixe é usado como? Também é fumado. Fumado, né? É fumado. A maconha é fumada, né? Mas tem o uso oral também, via oral. Né? Pode ser comida. Nossa. Né? E dá o efeito... É uma absorção meio errática, né? Não é uma absorção como é a fumada, que é uma absorção que você... E que vai no pulmão, a gente na corrente sanguínea, exatamente. Né? Então é uma absorção errática que pode demorar muito para ser absorvida, pode ser absorvida muito rápido, mas tem uma duração maior, né? Então, né, tem os bolos de maconha, brigadeiro de maconha que o pessoal faz, né? Então, os jovens ainda têm, às vezes, essa prática, né? O importante é não mexer com maconha, né? Que realmente dá dependência, risco de surto psicótico, né? Mas isso e nem é uma droga, né? Nem uma droga, inclusive o álcool, a gente fala que é uma droga, não é ilícita, mas é perigoso também, né? Álcool e volante, né? Mata, né? Álcool dá dependência também, mas infelizmente não entra como uma droga ilícita, né? E tem os efeitos deletérios também para o organismo. Doutor Pedro, chegou ao final do nosso programa. Eu sei que você queria falar mais coisas, mas infelizmente chegou no fim e gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Todas as drogas têm os riscos, né? Então a gente não avaliar os riscos individuais de cada um, né? Que é a grande dificuldade, né? Eu acho que a dependência, pensa muito na dependência química como uma doença, né? De difícil controle, né?
a paciente, a pessoa, né, a família precisa estar envolvida no tratamento, né? Querer parar de usar é difícil, se a pessoa não quiser parar é impossível, né? Mas se estiver determinado, né, é impossível, é difícil, mas não é impossível, né, de parar, né? Mas é possível, isso que é importante, né? Com certeza. Doutor Pedro, obrigado por ter aceito o nosso convite. Ele chegou agora há pouco tempo aqui, ele chegou há poucos minutos de Ribeirão Preto para nos presentear, né, com essa palestra tão fácil de entender devido à didática. Também esse professor da Faculdade de Medicina fica fácil para poder ensinar a gente, né? Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Doutor Pedro, novamente, muito obrigado. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima quarta-feira. Tchau!